Senhoras e senhores, estamos aqui de volta para ver se essa live sai, porque minha querida internet não está colaborando hoje. Mas tenhamos fé que vai dar tudo. Vou só ligar a luz aqui. Pronto, acho que agora eu tô menos escuro aqui. Acho que vai dar ok. Bora lá. Tem psicólogo na seleção. Tô acreditando que agora Júnior, já te vi, cara. Vou estar te enviando um convite aqui. Um minutinho. Convite vir. Agora Tá vai. ouvindo? Tá me vendo bem? Tô. Ouvindo também? Agora tá melhor. Beleza. Acho que era lugar também, tipo, lá no escritório o 4G não pega muito bem. Acho que aqui pelo menos fica melhor. Show. Beleza. Júnior, vou só fazer a apresentaçãozinha básica tal do início e aí a gente começa nosso papo, tá? Beleza. Bora lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um SagaCast, um espaço para bate-papo sobre psicologia, esporte, qualidade de vida, saúde, performance e muito mais. E hoje vamos estar batendo um papo aqui, eu e o Júnior Lima, psicólogo aí, clínico e esportivo, sobre a seleção brasileira, a convocação 2022 aí para a Copa do Mundo. E também vamos estar conversando um pouco sobre, tem psicólogo nessa seleção? E tem sim. Eu descobri que tem um psicólogo, você vai gostar, Júnior, porque eu fiz uma pesquisa de jogador a jogador e também sobre as equipes, até para ver a experiência desses jogadores da seleção. Com a psicologia, já fizeram um comentário em reportagem, em rede social. E eu fiz um certo levantamento aqui e descobri que tem sim um psicólogo na seleção, viu? Você vai se surpreender. Dê Curioso uma olhada para pra as cenas galera. dos próximos capítulos. Cara, é muito bom, viu? Tá, vai trazer a Copa desse ano, confia. Pois é. O nome dele é Serginho, viu o nome dele? Serginho. Só Serginho. 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 Só É o Serginho. roupeiro esse cara. O massagista, cara. É o massagista. Serginho massagista. Aqui, ó. Eu já vou adiantar essa notícia que a gente já pode estar comentando. Tá. Massagista Serginho faz parte da delegação da seleção da Copa do Mundo do Catar. Aí tem aqui, ó. No primeiro momento, tentamos resolver tudo pela amizade que temos com os jogadores. Eles têm muita confiança no trabalho da gente. Funcionamos como psicólogo. Ele e o outro roupeiro, Serginho e o ajudante dele. Conversamos sobre muitas coisas. Da mesma forma que o jogador fica ansioso, a nossa responsabilidade aumenta e criamos uma identificação com o elenco. Então, Serginho está assumindo a função de psicólogo da seleção, viu? Já comprovado, notícia recente até. É. E Que agora a bom. gente faz o quê? Sorrir, fica feliz com isso. Ô, cara, mas aí. Já... Acho que mutou o seu áudio aí. Eita. Voltou, voltou. E agora? Voltou? Voltou. Beleza. Ele já tem experiência também. Serginho trabalha lá com o Palmeiras, já trabalhou com as categorias de base da seleção. Então, Como roupeiro. incrivelmente, estão. Voltei? Oi, oi. Voltou. Voltou. Beleza. É que estão a Claro me ligando. Logo ela que não quer me Pois dar é, né? internet, tá me ligando. Cobrança. Uma É. conta que eu paguei. Tudo bem. Você estava Mas só pra falando tu... que ele já tem experiência no Palmeiras e em outros clubes, Já né? categorias de Como base, roupeiro. já também da seleção. Não, como psicólogo e roupeiro, né? E massagista também. É, mas esse cara chega a ter formação ou Não, só se não. É intitula mesmo? Só só o na título. amizade mesmo. Isso. É, eu acho que já é um bom tema para a gente começar a falar sobre essa banalização da psicologia,
né? De uma maneira geral, principalmente na área esportiva, como nós dois estamos inseridos nessa área, de como, eu lhe falei, né? De como a falta de conhecimento do público em geral, do papel do psicólogo na área esportiva, Uhum. acaba banalizando e generalizando, assim, para qualquer pessoa ser psicólogo, qualquer pessoa ou qualquer coisa ser um tipo de terapia, né? Uhum. Que, assim, eu acho que se enquadra muito, já vou aproveitar com o grande tema, né, da nossa live, sobre a convocação do Daniel Alves. Eu acho que o nosso departamento de psicologia vai ser o Serginho e o Daniel Alves, né? Que vai Isso ser, aí. assim, pessoas que... O Serginho, obviamente, vai ter a função dele, né? Mas o Daniel Alves vai ser mais uma função de, tipo, tá fazendo a resenha antes dos jogos, Uhum. Sim. durante o jogo, tá trazendo aquela palavra de maturidade, de maior conhecimento, maior experiência Uhum. para os atletas, no sentido de tentar ajudar eles a regular mais o fator emocional, né? Mas Sim. que foge muito do papel que a psicologia exerce e poderia exercer com um profissional devidamente formado e capacitado, né? Exato, perfeito. Que é aquele ponto, né, que assim, já é bem banalizada essa função no meio esportivo, principalmente do psicólogo, do que eu até comentei recente, falando isso, pô, parece que o técnico sempre assumiu um pouco ali, o treinador, o professor, né, assumiu todas as funções. Então, é o cara que faz a preparação física, é o cara que orienta a alimentação, é o cara que faz o acolhimento ali dos atletas, né, tipo, as palavras positivas de motivação, parece que é o que eles veem como a psicologia. E ele fazia todas as funções e é o cara também que faz análise lá de toda a parte de performance, de desempenho. E isso foi se destrinchando e a gente entende que hoje em dia existe a função e o papel de uma equipe multidisciplinar ali, que trabalha em conjunto, né? Até os outros termos, interdisciplinar, transdisciplinar, mas não importa, vários profissionais diferentes trabalhando em conjunto. Então, quando a gente vê algo assim de, pô, numa seleção, nível seleção brasileira, de o massagista ser o psicólogo por ser o cara que escuta os atletas reclamando, isso é muito comum em clube de futebol, né? Tipo assim, os atletas, no momento ali da massagem, estou com o fisioterapeuta, estarem se abrindo um pouco mais, porque é o momento que ele está calmo ali sentado, não tem o que fazer. Então, ele acaba falando um pouco do que está passando, mas isso ser associado com o trabalho do psicólogo é meio absurdo mesmo, né? Sim. E acaba sendo uma grande barreira para nós, né, que estamos no mercado ou que estão entrando no mercado, que é tipo, quebrar esse preconceito que já existe de que psicólogo é só para estar fazendo palestra de elevar a motivação e elevar a moral em início de campeonato, né? Ou Uhum. então, antes de algum clássico, ir lá fazer uma palestra motivacional. Não, que de fato, é uma função muito mais contínua e longitudinal, né? A longo tempo, a médio, longo prazo, do que algo assim, tipo uma palestra que vá surtir um efeito mirabolante, digamos assim. Eu Uhum. enxergo como uma grande barreira para a gente estar superando, mesmo nos dias atuais, né? E é até arriscado quando a gente pensa nisso, de, por exemplo, vamos ter uma grande final no estado, aí um time chama, Júnior, quero que você dê uma palestra aí pra gente vencer essa final. Aí ela vai você dessa palestra, e assim, quando pega o time perde. E aí vão dizer que foi o mental. Pô, mas a gente contratou um psicólogo, o Júnior veio lá dar uma palestra, como é que não funcionou? Porque é Pois aquele é, ponto, pô, não é só palestra que vai fazer um time vencer, não é só palestra que vai resolver o mental da equipe. E muitas vezes até a ideia de ter um psicólogo é um pouco reduzida, porque eu já vou dar um pulo um pouco pro Neymar, porque quando o Neymar jogava no Santos, tinha psicólogo. Só que não adianta só ter o psicólogo, o atleta também tem que querer estar buscando aquilo ali. exato. E muitas vezes tem um ponto que, digamos que você tem uma equipe com a seleção brasileira agora, tem 26 jogadores, né, selecionados. Cara, se tivesse um psicólogo, eu ainda diria que era insuficiente. Porque como é que um cara dá conta de 26 ali durante toda a Copa, sabe? Todo o suporte que ele pode estar dando, não só para questões em grupo, mas individuais também. É muito trabalho. Então, eu lembro Sim. que em 2014, tem uma equipe de psicólogos aqui da Alemanha
que tinha, tipo, o psicólogo principal, mas acho que ele tinha mais uns 4, 5 pessoas acompanhando ele, assim, que eram psicólogos assistentes ali para dividir funções. Então, equipes na Europa tem psicólogo do goleiro, psicólogo para a galera da zaga, muito dividido. No Brasil, Uhum. já nas categorias de base, a gente vê equipes como o Fluminense, que tem uma carralhada assim, tipo, de psicólogas, uma para cada categoria, então uma para duas categorias ali, masculino e feminino. Então Sim. é uma outra visão já, que a gente tem no Brasil como modelo, né? É. Eu acho que já encaixa na pergunta que o Dedê Bola fez, né? Ele falou Uhum. que isso é uma loucura. Uma seleção tem que ser um espelho para todas as equipes. Que imagem é que eles passam? Eu acho que é a imagem do que é o futebol, de uma maneira geral, ainda hoje, né? Que Uhum. ainda tem um certo preconceito com relação à participação da psicologia, de uma maneira geral, né? Que muitos não Sim. conhecem o papel, né? O poder que a psicologia pode exercer, no sentido de contribuir para o clube de uma maneira geral. Outros acham que o psicólogo vai chegar, vai tomar o lugar do técnico, vai tomar a autonomia do técnico, né? Mas que, Uhum. assim, a gente vê que, de fato, é o reflexo do que nós vemos até mesmo na Série A hoje. Se a gente for fazer um comparativo rápido aqui, né? Que eu acho que é o mais explícito. Entre clubes de futebol da Série A, que contém um psicólogo ou uma equipe de psicólogos, e Uhum. clubes da Série A dos esportes, os esportes virtuais, que tem psicólogo, a gente vai ver que os esportes virtuais como Free Fire, Counter-Strike, tem uma porcentagem muito maior de psicólogos nos clubes do que o próprio futebol, que tem mais dinheiro Sim. envolvido, né? Sim. Então, assim, novamente, mostra como ainda é uma barreira para a gente estar enfrentando, para estar adentrando esses espaços, né? E além de adentrar, conseguir segurar essas oportunidades que muitas vezes é no sentido que você falou. Tá, vamos lhe dar uma oportunidade aqui de você dar uma palestra motivacional antes de um clássico. Aí no Uhum. clássico o time perde e tem 2 jogadores expulsos. Ih, o psicólogo não presta não. Manda embora. Exato. Fez um milagre. Faltou fazer um milagre, né? Exato. E só contextualizando para a galera, além da polêmica da convocação do Daniel Alves, tanto pela idade e tal, tipo assim, o pessoal sugeriu outros nomes, saiu uma matéria ontem dele falando um pouco da preparação para essa Copa, né? Que ele fez treinos de animal e que ele teve a parte psicológica também. Só que aí, o engraçado disso, que até foi o que o motivou para esse tema da live, é que a preparação psicológica dele foi ler de 3 a 4 livros de psicologia. Porque, assim, livro de psicologia no geral, tipo, não é que ele está pegando um livro de análise do comportamento de Skinner, não. Ele está lendo um livro de autoajuda que se compra ali na Amazon por R$15,90, ou então que você já tem já no Kindle ali, Mindset. Tipo assim, são livros legais, mas que, desculpa, mas não dá para resumir um livro como um acompanhamento psicológico, uma preparação psicológica. É um Longe material ali. disso. Exato. Seria a base Uhum. do que nós poderíamos estar usando para conduzir o acompanhamento, né? Coisa que a pessoa lê por si só, muito dificilmente vai tornar ela autônoma, né? No sentido de já conduzir o seu próprio acompanhamento psicológico, e muito menos para estar fazendo acompanhamento psicológico com os outros atletas, Uhum. né? Que para quem acompanha pelo menos um pouco o futebol, eu acho que não foi tão escandalosa a convocação do Daniel Alves, no sentido de que quem conhece Tite sabia que ele ia levar, né? Uhum. Porque o cara tá há 3 a 4 meses sem jogar, porque o Uhum. campeonato mexicano já acabou. O cara tá com 39 anos. Então, assim, hoje as grandes seleções da Europa contam com atacantes de beirada, né? Extremamente rápidos. E que, assim, Uhum. ele com 39 anos, se o cara dá um tapa de lado e botar para correr, ele não acompanha nem se pegar um mototáxi. Então, Exato. assim, é nítido que ele foi convocado mais por uma função extra-campo, que Sim. é aí onde entra a nossa brincadeira aqui, que é para ser uma função meio que ali de um psicólogo, né? Tá Uhum. colocando a cabeça da garotada no lugar. Que de fato é uma geração nova, muito sem experiência,
de Copa do Mundo e que acaba pesando bastante, principalmente nos momentos de eliminação, né? Ali a partir das oitavas de final, onde o cerco Uhum. vai fechando e o bicho Realmente. pega. E até eu vi alguns comentários, por exemplo, o pessoal analisando sobre o número de jogos com a camisa da seleção, que assim, tem uns 8 jogadores que tem menos de 10 jogos, não? Algo assim, em torno disso, dos 26. Então, por exemplo, o Rodrigo, que é lá do Real Madrid, ele tem acho que só 6 jogos com a camisa da seleção como time principal. Só que assim, entra um ponto muito do peso, que pô, ele tem uma participação, experiência, por mais que não tenha com a camisa da seleção, mas em jogos decisivos do Real Madrid. Então, por mais que seja um menino novo, com pouca experiência, entre aspas, mas assim, é um cara que já foi colocado em momentos de pressão. O Vinícius Júnior também já participou de momentos de pressão. Então, por mais que seja uma cabeça nova, ainda assim é uma galera que vem assim, muito bem preparada tal. Então, tem esse ponto aí. Mas realmente, é o que você É, trouxe, né? eles não estão entrando, como eu posso dizer, totalmente desarmados, né? Uhum. Mas que tipo, se a gente for pegar olhar aqui por posição, o nosso ataque, a gente vai pegar Anthony, Rafinha, Vinícius Júnior, Rodrigo, Uhum. Pedro, acho que Richarlison também. É Tenho isso. quase certeza. 6 que nunca foram para uma Copa do Mundo, Uhum. né? No meio de campo a gente vai pegar Bruno Guimarães, nunca foi. Acho que só Bruno Guimarães. E da Paquetá. linha defensiva. Oi? Tem o Bruno Guimarães, Casimiro já foi, Casemiro já Paquetá. foi. Eu acho que Paquetá também. É da mesma Nunca época do foi. Vitor. Nunca foi. E na linha defensiva eu acho que só o Alex Telles. E nunca foi para a Copa. Então, Uhum. assim, a gente percebe que o principal aspecto da nossa seleção hoje, que é a defesa, conta com os mais experientes, que é justamente quem serão os nossos psicólogos na Copa do Mundo, né? E aí vai entrar Daniel Alves com 39, vai entrar Uhum. Thiago Silva, que já tem 36, Sim. o Marquinhos, ele não é tão velho, ele tem 29 ou 30 anos, Uhum. mas Mas assim, tem já experiência conta em com outro. experiência de Copa do Mundo, é um cara já rodado na Europa, e Uhum. que assim, eu concordo com você, Franklin, de que os caras já têm uma certa maturidade por jogar em grandes clubes da Europa, né? Como o Rodrigo, o Vinícius Júnior. Acho que o Sim. Rodrigo só tem 19 anos, algo É assim. por aí. Mas que, assim, Uhum. Copa do Mundo envolve um contexto totalmente diferente. De tipo, Sim. você tá jogando pelo um Real Madrid da vida, que tem ali, não sei, 70, 80 mil pessoas em um estádio, e você Uhum. tá jogando pela seleção brasileira, buscando o tão sonhado Hexa, Outra jogando pressão. para mais de 200 milhões de torcedores, fora o pessoal que mora Uhum. em outros países e que torce para a gente também. Então, Uhum. assim, a própria atmosfera da Copa, ela é, como eu posso dizer, ansiolítica, né? Promove aquele frio na barriga, aquele nervosismo, e que Uhum. torna ainda mais importante a presença de um psicólogo esportivo, não só na Copa, mas que ele viesse fazendo um acompanhamento desde as eliminatórias, né? Que é Sim. justamente no sentido do que a gente vem conversando. É um acompanhamento a médio e longo prazo, não somente um tiro curto, como uma competição rápida da Copa do Mundo, que são 7 jogos apenas. E assim, é uma estrutura de se pensar que, por exemplo, acabar o campeonato, agora, se dando bom ou não, vamos esperar. A gente vai torcer pelo Hexa, mesmo assim, pode acontecer de não dar certo. Até porque a Argentina também vem forte. E de certa forma, pô, eu acho que a Argentina, um pouco no fundo, eu torço. Muito pela conta do Messi não ter uma Copa, tá ligado? Eu acho que, tipo, poderia ser algo assim para ele entrar muito mais na história na Argentina, principalmente passando até do Maradona em si. Ou conseguir trazer a Copa seria algo interessante. Mas, se eu não me engano, eu anotei aqui algum time recente tá para trazer colocar um psicólogo. Sua notícia é bem recente mesmo, cara. Deixa eu só achar aqui que foi aqui o Real Madrid.
o Real Madrid está buscando contratar tanto um psicólogo para a comissão técnica, quanto um nutricionista, após um jogo recente, assim, que entrou, desde que Nasser chegou ao PSG em 2011, já tinha esse objetivo de trazer uma equipe técnica mais ampliada, mas aí, tipo, após a eliminação da Liga dos Campeões, o Real Madrid está pensando, eu acho que isso acho que é de junho ou junho desse ano, julho, tem um projeto de, assim, para 2023, está trazendo um psicólogo para ter uma comissão dentro. Uhum. Então, isso é bem legal, assim, e, pô, mostra o amadurecimento, sabe, das equipes de maneira geral. Na verdade, Claro. desculpa, eu errei. Não é Real Madrid, não. O PSG. PSG, que foi eliminado, eu troquei. O Real Madrid foi que eliminou o PSG. Eu tava pensando aqui, você falou Real Madrid, Nasser, eu já tava pensando, Nasser é o dono do PSG lá. Eu dei uma trocada. Cara, acho que não foge muito disso, acho que a gente já pode estar preparando nosso currículo para mandar para lá. Mandar ela para o PSG. Pois é, né? Lá para as Arábias. Mas que assim, não dá para fugir disso. A gente percebe que o PSG vem com um projeto há não sei, uns 4, 5 anos no mínimo, mais ou menos desde quando o Neymar foi para lá, foi quando estourou a proposta do projeto de buscar uma Champions, e que assim, a gente vê que eles investem pra caramba em jogador, investem pra caramba em técnico, mas que às vezes o que dá o suporte por fora não tá tão bacana. Então, tipo, será que o departamento médico tá com bons profissionais, está tendo um bom investimento? Será que o departamento de fisiologia está tendo um bom investimento? Sim. Será que tem um departamento de psicologia, né? Não tem, Então, porque começar a falar sobre o nosso passado agora, né, Fran? Pegando meu histórico de atleta, sem referências a políticos, né? Na época que jogava pelo colégio, uma das coisas que sempre pegava pra gente do opção era a parte psicológica, em jogo eliminatório. De que assim, vamos pegar colégio tal, que treina direto, e tem lá um monte de jogada ensaiada e a gente só pega a bola, tira os times para bater bola. Então, assim, eles estão muito mais preparados. Se fosse olhar individualmente, a gente tinha um time muito mais completo e muito mais preparado. Mas acabava que a parte psicológica afetava tanto que a gente sempre caía na semi, nas quartas, na final, esse tipo de coisa. E até um ponto legal que você trouxe, cara, uma coisa que eu sempre percebi muito, assim, em times de escola, por times menores, é porque a gente tem os jogadores que se destacam, que são normalmente os atacantes, certo? Só que não dá para montar um time só com atacante. E às vezes eu via muito, tipo, o treinador montando um time só com atacante. Tipo assim, pô, tem 4 atacantes no campo. Eu fico, beleza, para fazer gol, dá até pro time fazer. E depois? Para ficar indo e voltando, para fazer a defesa. Então, isso é algo que impacta muito, né? Até a estrutura em si. O que é que o técnico tá montando e estruturando? E isso vem muito de mentalidade, né? De treinador para treinador. Sim. E algo um pouco complicado de estar se mudando, mas ao mesmo tempo é esperado, por exemplo, se não é colocado isso para as novas gerações de treinadores, a gente fica muito naquela mesma estrutura. E sempre foi assim. Cara, enquanto isso, outras equipes do mundo todo estão se modernizando, estão se aperfeiçoando. E a gente está no mesmo estilo. E sobre experiência, eu lembrei muito da Copa 2006. Quem olha para aquela seleção, pela experiência dos jogadores, e diz que o Brasil não ganhou a Copa? Tá vendo? Tipo, pois é. Jogador experiente não ganha a Copa não, também. Não dá para resumir isso, não. Exato. Não é só isso, né? Não é achar que, tô levando 1, 2, 3, 4, o time inteiro de jogadores experientes que vai resolver. Obviamente é todo um conjunto de fatores e de aspectos que tem que estar relacionados, né? E sobre essa parte do atacante que você falou, é algo que me chama muita atenção, Frank. Se a gente for pegar até numa perspectiva histórica, de grandes jogadores da história do futebol, se a gente for perceber dessas listas que saem os 10 melhores jogadores de futebol de todos os tempos, você só vai pegar 1, 2 jogadores que não são atacantes. A maioria é tudo atacante, é ponta ou meio atacante. Então, assim, que eu me lembre de cabeça, que tem um certo renome, eu diria só o zagueiro alemão, Beckenbauer,
que é muito falado como um excelente jogador, e o holandês Cruyff, que ele já jogou muito de meio atacante, mas que a raiz dele mesmo era um volante de marcação, que sabia sair jogando bem com a bola. Mas que, assim, o futebol, de uma maneira geral, ele tem uma raiz de focar muito do meio para frente, no ataque. E o Brasil, principalmente. Se a gente for olhar, a gente é um país hoje, é um país exportador, futebolisticamente falando, né, que revela joias do futebol para o mercado europeu, que é o grande centro hoje, e que, se a gente for olhar, os grandes nomes hoje são atacantes, seja centroavante, seja jogadores de beirada, mas que muito raramente um jogador de meio campo, ou até mesmo jogadores da defesa, se destacam no futebol de hoje em dia, né? É bem complicado isso mesmo, né? E o Brasil tem muito disso, que eu sempre achei engraçado. A gente tem que ter um herói, né? A gente tem que buscar aquele jogador que vai representar. Então, teve o Pelé, teve o Ronaldo, teve o Romário, aí chegou o Neymar, e assim, aí fica botando, o Neymar vai resolver. Cara, não é assim, sabe? Tipo, ele não vai resolver. Tanto que até postei um meme recente que era assim, era algo como o Brasil conseguiria dormir melhor. Aí teria, tipo, o Brasil ganhando de 14-2 da Alemanha, sabe? Só que o engraçado, o que eu mais achei engraçado de tudo, foi que lá, os 14 gols foi do Neymar. Então, isso já mostra como a galera espera, tipo, que o Neymar seja a resolução da Copa. E não vai ser, né? A gente sabe que ainda é o mesmo menino Ney, só que agora com 30 anos. E Sim. que vai continuar do mesmo jeito e tal, então... E eu acho que, quando a gente fala em Neymar, é impossível a gente não falar sobre preparação psicológica, ou até mesmo, encurtando um pouco, né, só a parte psicológica. Não sei se você se lembra, mas até recentemente ele chegou a dar uma entrevista e falou que ele não sabia qual seria o futuro dele depois da Copa. E não seria nem se ele teria perna, tipo, a parte física, para jogar uma outra Copa em 2026, por exemplo. Mas era se ele teria cabeça para isso, né? Que é justamente essa questão do mito do herói que a gente tem aqui no futebol, né? Que sempre tem aquela figura, sempre tem aquele jogador destaque que, entre aspas, é para carregar a seleção nas costas, né? E acaba que é uma pressão, principalmente pela nossa mídia, assim, absurda. De tipo, Brasil ganha o jogo de 4-0 com a atuação apagada de Neymar. Então, assim, o Brasil ganhar não é nem tão relevante quanto o Neymar ter uma atuação apagada. Entendeu? Enquanto que, assim, a gente percebe que agora, recentemente, né? Principalmente nessa última temporada, que o Neymar acabou se restringindo mais da parte midiática, de exposição, de estar fazendo comentários nas redes sociais, tá até mesmo dando entrevistas, quando ele focou mais um pouco no futebol e esqueceu esse lado da mídia, ele está tendo uma das melhores temporadas dele na Europa, com muitos jornais até destacando a possibilidade dele voltar a disputar a bola de ouro. Então, assim, até pensando no nosso grande camisa 10, no nosso grande herói, visto que o Brasil precisa desse mito a cada Copa, a presença de um psicólogo esportivo dentro da seleção se tornaria ainda mais importante, né? Exato. E, cara, só voltando aqui para dar o tal da pesquisa que eu fiz, eu fui olhando jogador por jogador para ver matérias deles sobre psicologia, ou então até também sobre o time. Do Alisson, eu encontrei que, assim, na equipe do Liverpool, que é a equipe atual dele, tem um suporte psicológico, até porque saiu uma notícia que o Liverpool estava dando suporte aos jogadores durante a pandemia e tal, então, tipo assim, tem psicólogos prontos ali para dar suporte aos jogadores, mas, assim, nada de pronunciamento dele, nada do tipo assim. O Ederson, que é do Manchester City, ele tem uma notícia mais antiga dele, assim, que ele falou de depressão, tal, que ele já passou, mas o que eu achei mais legal foi a notícia que fala do Manchester e principalmente do futebol inglês. Então, todas as equipes ali do futebol inglês, isso está como destaque, porque a Federação Inglesa ali de Futebol, eles criaram meio que um serviço de psicologia, e eles têm relatado que no ano de 2018 foram 438 atletas lá da competição que buscaram suporte psicológico. Então, não é um suporte exatamente da equipe, eles têm,
mas também eles têm um suporte geral da federação. Então, eu achei isso muito legal, essa perspectiva da própria federação dar esse suporte de saúde mental ali e que os atletas vêm crescendo o número de buscas. Então, eu acho que eles falaram que em 2016 foi 160, já em 2018 foi para 438. Então, assim, você vê uma evolução. E tem várias notícias de vários atletas, principalmente futebol inglês, falando assim, que não vem mal de estar se expressando que faz um acompanhamento psicológico, entende que isso faz parte da sua preparação. E não é Sim. só um acompanhamento para performance, né? Também um acompanhamento de saúde mental, né? Se sentir bem, para estar trabalhando com possíveis sintomas de talvez patologias, mas ao mesmo tempo de bem-estar, né? Uhum. É massa. E eu acho que isso perpassa muito sobre gestão, né? Uhum. Sobre até que ponto os gestores responsáveis pela própria federação inglesa, responsáveis pelo futebol inglês, têm Sim, esse interesse e vê essa necessidade de estar oferecendo esse tipo de suporte, né? exato. Que quem dera a nós, que pelo menos um deles viesse fazer parte aqui da CBF, né? Uhum. Para estar prestando suporte não apenas para os jogadores, mas puxando a sardinha um pouco também agora para a minha área de atuação, né? Mas também para a parte da arbitragem, Sim. que para quem está no mundo da arbitragem, né? Como eu tô, acabou que tá muito em alta a notícia de que tipo o Brasil não mandou nenhum árbitro de vídeo para a Copa do Mundo, não tem nenhum árbitro de vídeo. Sim. Árbitro central e assistente até tem, mas de vídeo não foi nenhum. E aí, tipo, acaba usando isso para fortalecer as críticas já existentes com A base na qualidade nossa de vídeo. arbitragem de vídeo. Isso. Uhum. Mas até que ponto tem esse suporte até psicológico, para os próprios Sim. árbitros estarem suportando a pressão que é você estar a cada jogo ali, as ameaças que infelizmente acontecem, né? Uhum. Então, assim, a gente só vê vários pontos que a gente, como psicólogos esportivos, poderíamos estar ajudando e contribuindo com o avanço do futebol de uma maneira geral, né? Sim. E assim, acho que a maior diferença ainda pegando árbitros e jogadores é que assim, os jogadores, principalmente esses que a gente vê em nível Copa do Mundo, eu acredito que todos têm uma condição financeira legal, porque, pô, a Sim, maioria aqui, 90% jogam na Europa, assim, gente, recebe um pouquinho melhor do que ou muitos outros, do que a maioria, na verdade, dos jogadores do Brasil, que por mais que seja colocado, se jogador de futebol é ser rico, a gente sabe que é aquele 0,01% ali que realmente tem sim, luxo e milhões no bolso. Só que assim, quando a gente compara com árbitros, então, cara, não sei se tem algum árbitro que entra nesse 0,01 não aí. Porque assim, como é que um cara deixa buscar tipo um suporte psicológico? Então, eu acho que até no caso deles, um programa dentro da federação seria muito mais interessante. Porque a gente tem sim psicólogos na arbitragem em diferentes estados, mas é um ponto, são psicólogos assim, é um psicólogo para um estado. Então, se eu trouxesse para o contexto, por exemplo, Sergipe, aqui, cara, acho que um psicólogo é pouco. Fosse para dar realmente um suporte legal, assim, até com atendimentos individuais de plantão, é pouco. É muita gente para um psicólogo estar dando conta e montando coisa. Então, sim. é meio, quando você leva para o estado de São Paulo, que deve ter mais de um, ok, mas não deve passar de 5 de jeito nenhum. É. É absurdo. E mesmo que a gente vá pulando de estado para estado, a gente tem que avaliar a quantidade de árbitros também, né? Então seria Sim. tipo comparativo. Aqui em Sergipe tem uma psicóloga para quantos árbitros? Nós temos hoje Uhum. quase 200 árbitros no quadro da federação para uma psicóloga aqui em Sergipe. Então, assim, mesmo uma pessoa totalmente leiga em psicologia, se você perguntar, você acha que uma pessoa consegue dar conta de quase 200 pessoas? Mesmo leigo vai dizer, não, não dá. Se você fazer Sim, 25 você fazendo 25 atendimentos na semana, 5 por dia, de segunda a sexta, no mês todo, não atender ninguém duas vezes, você só atende 100. Então, e olha, que para você contratar um profissional para estar trabalhando ali 100 horas mensais, é um dinheiro, de certa forma. É um belo de e dinheiro um sendo investido. robô. Uhum. E um robô, né, por parte do Exato. profissional para conseguir estar trabalhando essas 100 horas Não, é aí. exclusivo. É trabalho exclusivo, assim, para a equipe ali. E sem contar, né? Porque eu estou falando no sentido de um atendimento por
por pessoa. A gente sabe que não é. Tipo, Sim. um outro árbitro ou atleta vai precisar de mais de um atendimento, depende muito do caso. Tem outros Uhum. que não vão buscar também, mas assim, no geral, mesmo fazendo um monitoramento ali, não tem como. Os números não batem, assim, não faz sentido. Sim. É. Ó, E pode falar. vai lá. Não, pode falar. Não, vai lá. Tá. Eu só ia puxando aqui, por exemplo, só para finalizar os goleiros, o Everton, que é o goleiro do Palmeiras, acho que é o terceiro goleiro, né? Da seleção. Uhum. Ele joga no Palmeiras e assim, o Palmeiras. Acho que o Palmeiras e o Fluminense eu colocaria como as referências nacionais atualmente, assim, na parte de psicologia, cara. Uhum. Porque o Palmeiras tem a Gisele, que ela já era psicóloga das categorias de base, né? Até porque o Palmeiras é um clube de formador. Então, por lei, tem que ter psicólogo. Tem, Então, tem. tanto o Fluminense. Só que é recente, não tão recente, mas eu acho que nos últimos 2 anos ou 3, a Gisele, que é psicóloga lá, ela tá também como profissional. Então, teve esse ponto. Porque, assim, tem muitos times, sei lá, o Flamengo. O Flamengo é um time que tem categorias de base e tem psicólogo, sim, dentro lá do Flamengo. Mas não tem um psicólogo no profissional, na parte do futebol masculino ali em si. Então, isso é uma grande diferença, tá? Ah, tem um psicólogo na equipe. Tem, mas não é um psicólogo contratado para trabalhar ali, acompanhar os treinos, acompanhar Exclusivamente, né? a comissão técnica, fazer atendimentos individuais ali com os atletas. Então, você pode sim encontrar psicólogos de um time, mas não necessariamente ele é do profissional. Então isso vale a pena estar Uhum. ressaltando também. Esses são os diferentes aspectos e dimensões que estão envolvidos na contratação de um psicólogo, né, na área esportiva. E eu estava pensando aqui, Frank, retomando o nosso tema da Copa do Mundo, né? Eu acho que esse ano, 2022, exatos 20 anos após a nossa conquista do Penta, vai ser Uhum. o ano que a gente vai ver uma seleção mais parecida com a de 2002. E apesar de a gente ser extremamente novo na época, né? 4 anos, vendo os vídeos, a gente via que tinha os principais jogadores ali, só chegava no pagode. Todo lugar que Uhum. ele estava era pagode. Então, 2002 a gente pegava ali Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, os caras tudo na concentração, o Vampeta, que adorava isso, Denilson. Só Uhum. chegava nos jogos, concentração era pagode, de noite pagode, antes do jogo pagode. E que assim, a gente falando profissionalmente, né? Quando a gente fala sobre psicologia, o pagode acaba tendo o efeito de diminuir o poder da ansiedade, de uma maneira geral. Né? Acabar relaxando um pouco mais pela própria descontração, você tá ouvindo uma música, tá brincando com os colegas. Então, assim, Exato. até tem o seu poder, massa. E pelas próprias eliminatórias a gente vê que esse grupo de 2022 tem um esquema um pouco parecido, digamos assim, né, dos principais jogadores ali puxados por Neymar, o próprio Daniel Alves, Uhum. Rafinha, estarem sempre ali batucando, fazendo pagode, descontraindo. Então, Isso é por bom. esse lado, eu acho que vai ser positivo para Uhum. nós brasileiros, né, que estamos aí na busca pelo Hexa. Mas eu penso também novamente, né, sobre o lado da psicologia, a importância de se ter um profissional para aqueles atletas que são mais introspectivos, que são mais na deles e que, assim, tem o pagode, mas beleza. Ele é aquele atleta que vem lá no final da fila, ou então vem logo no começo da fila, caladão na dele, né? Seja fazendo sua própria estratégia de regulação emocional, ou até mesmo quando não tem nenhuma estratégia, só sentindo ansiedade mesmo, só sentindo nervoso. E mais uma vez, né, reforçando a importância de estar com um profissional lá dando esse suporte, principalmente pré-partida, né? Sim. Isso é legal, né? Porque é entender que, beleza, tem tipo aquela galera que é mais descontraída, que precisa ficar mais Uhum, relaxada tal, mas a competição, e tem aquele outro que tem sua própria estratégia ali de estar se preparando para o jogo, né? Então, saber também distinguir isso é legal. E ter essa galera, como você muito trouxe, tipo, o Daniel Alves, ele vai muito mais pela resenha, pela experiência, sabe, do que em si por fazer uma diferença em campo, no sentido assim,
como jogador, foi o que você trouxe, pô, se bota ele do lado de outro cara no lateral, mas de novo, ele fica para trás, sabe? Para a função dele hoje em dia, ele não consegue estar mais experiente que seja, mas assim, ele não consegue ter o máximo de desempenho que ele conseguiria há muito tempo atrás. Então, não dá para Uhum. diminuir o nível de jogador, a potência dele em campo, mas que, de certa forma, não vai fazer a diferença, não vai ter tanto impacto. Só mais nesse sentido mesmo, né? Ele junto com o Serginho lá seriam os psicólogos da seleção. Pois é, né? E eu acho que, assim, até a própria justificativa do Tite no dia da convocação mostra como ele se contradiz, né? Já deixando claro que o papel dele vai ser extracampo, porque Sim. ele chegou a dizer que o pessoal, ele mandou 3 pessoas da comitiva da seleção para ver os treinos do Daniel Alves no Barcelona B, que ele estava treinando no Barcelona B. E disse que Ele ele joga, teve uma ele joga no Pumas, treina no no Barcelona e México. recebe do São Paulo. Eu Exato. vi isso. Você vê O o cara balaio tá de gato, né? desesperado. É. Mas que assim, a gente sabe, qualquer um que acompanha o futebol sabe, que hoje a gente pega os principais seleções candidatas à Copa do Mundo. Brasil, Argentina e Inglaterra, os 3 principais. E Sim. correndo por fora, viria a Bélgica, viria a Alemanha, né? Então por ali. E aí se a A gente França for deu uma pegar queda boa essas. também. A França desde a última Copa deu uma queda no nível, né? Sim, e com muito jogador lesionado. Uma porrada de Também. jogador lesionado. Mas que mesmo assim, se a gente for olhar na própria França, quem Daniel Alves hipoteticamente teria marcar, né? Se ele tivesse no jogo, seria Mbappé ou Dembélé. 2 dos jogadores mais rápidos que tem atualmente. Se a gente for pegar a Argentina, vai ter que marcar um Messi da vida ou um Lautaro Martinez da vida. Ambos extremamente rápidos. Na Sim. Bélgica, a gente tem De Bruyne, tem o Hazard, são extremamente rápidos. E na Inglaterra, Ave Maria, não vou nem falar que é um monte de jogador. Então, assim, Exato. mesmo com essa parte física aprimorada, não dá. Para ele não dá no futebol de hoje, né? Perfeito. E só pontuando, indo para os laterais, a gente comentou já do Daniel Alves agora um pouquinho. O Alex Telles e o Alexandro, não encontrei nada assim sobre eles, em relação à parte de saúde mental, de psicologia. O Danilo, que joga no Juventus, ele até tem um projeto que é bem interessante, que é Voz do Futuro, é um projeto social que fala de saúde mental, mas também fala de igualdade de gênero, diversidade. Mas tudo isso vem com inspiração porque ele conheceu um coach que fez com que ele pensasse mais sobre os sentimentos, as emoções. Então hoje, tipo, ele prega muito a importância também da preparação emocional. Cara, é alguma coisa já, né? Então, assim, é interessante, tipo, até porque fala de saúde mental, espero que tenham psicólogos tal, ali envolvidos, mas Acho já é difícil, alguma mas pelo coisa. menos está cuidando, né? Já é alguma coisa. Sim, sim. Tem até um. É, deixa eu só dar uma Pode freada falar. nos laterais aí, Frank. Você chegou a ver os vídeos que rolou da reação dos atletas após ouvirem Sim, seus nomes? eu vi alguns. Você chegou a ver o do Alex Telles? Foi o que tá com a bebezinha e a esposa de boas? Não, esse foi Bruno Guimarães. Tá, Né, tá. que tava com a Alex bebê. Telles foi qual? O Alex Telles, cara, ele tava só ele e a esposa, né? A Uhum. gente viu que os principais jogadores, aqueles que já estavam carimbados na Copa, Tava todo mundo em camisa do Neymar, Brasil e tal. Neymar, Richarlison, Antony, todo mundo com a Sim. camisa do Brasil, com bola atrás Confirmado, e né? aquele enxame todo, só para dizer que fez a Uhum. festa, né? O Alex Sim. Telles estava só ele e a esposa dele, cara, no sofá, ele de Uhum. cabeça baixa com o chapéu e com as mãos no rosto. E quando ouviu o nome dele, ele só fez chorar, pô. Só chorar. E assim, a gente mostra, acaba mostrando, né? E foi o destaque de quando eu vi o Uhum. vídeo,
De como para alguns já era só uma confirmação de uma festa, né? De Uhum. que assim, só pula e grita e faz a mídia lá, Sim. mas que para outros tinha um poder e uma questão emocional tão envolvida que é um vídeo de quase 1 minuto, o dele, e que é só Só ele por chorando, show. ele não consegue parar de chorar, entendeu? A esposa abraçando ele, dando os parabéns, mas que ele só consegue chorar. Então, assim, Uhum. até que ponto esses outros atletas que não estão tão na mídia, né, estão com o seu emocional, o seu psicológico em dia? E como Sim. essa convocação ou não afeta nesse processo, né? Porque se a gente for olhar o outro lado da moeda também, um jogador que era esperado por muitos na convocação e não foi é o Matheus Cunha, que é Uhum. nordestino, é lá de Pernambuco. O Matheus Cunha, ele tá literalmente arrasado. Tanto é que ele fez 2 posts agradecendo o apoio do pessoal que tá mandando mensagens para ele, mas que assim, nas duas fotos ele tá de costas e de cabeça baixa. Que Uhum. mesmo considerando a questão midiática, a gente sabe que o cara não tá bem, né? E até que ponto ele tá tendo esse suporte nesse momento extremamente importante da carreira dele. Que entra muito do sonho, né, de todo jogador. Se eu não me engano, foi mais de 80, acho que 88 jogadores assim que durante esse último período aí que jogaram, participaram de jogos da seleção. Então, claro que tem uns que participaram de 15, 20 jogos, assim, meio quase mais do que convocado, né? São aqueles casos que a gente Sim. fala, o Neymar, o Richarlison, já tá todo mundo, tô dentro, Uhum. sabe? Só tô esperando o dia de ser convocado. Mas tem aqueles outros ali, cara, que fica muito nessa, né? Tipo, será que vai ou não? Então foi o caso que você trouxe aí do. Simplesmente o cara não tava nem esperando, ele tava assistindo lá e, velho, seja o que Deus quiser aí, o que o professor Uhum. quiser. É. Até o Pedro, que é mais novo um pouco, já tinha todo esse Uhum. contexto de fundo, esse plano de fundo, né? A galera pronta, com a camisa e tudo mais. Mas que assim, me chamou muita atenção isso. Muito bom. Legal isso. E indo agora para a parte da zaga, cara, gostaria de pontuar o caso do Militão, porque as únicas notícias que tem dele sobre psicóloga em relação aos problemas de família, É, só tem isso do cara. Ele realmente está precisando aí de uma terapia para a família. O Bremer, do Juventus, não encontrei nada assim comentando sobre e tal. ele é um cara novo que até a nível europeu tem pouquíssimo tempo que ele está se Uhum. destacando. Ele se destacou na última temporada, se eu não me engano, foi pela Torino, lá da Itália. Legal. E aí cresceu os olhos dos grandes times, né? Foi contratado pela Juventus, manteve o bom desempenho, né? Foi convocado, acho que na última, ou nas últimas, eu sei que na última ele foi convocado pelo time. E eu diria que Uhum. foi consideravelmente uma surpresa nessa convocação, a convocação dele. Que essa quarta posição do zagueiro estava aí meio que em aberto. O Thiago Silva, Marquinhos e Militão já era figurinha carimbada. Mas que eu Sim, acho que essa quarta posição aí acabou estava em sendo uma aberto. surpresa. Uhum. E até entra aí, só voltando um pouco no assunto, a Nayara, ela botou, ficam com a emoção abalada, né? Será que eu vou ser convocado ou não? Porque tem todo o peso do sentido, pô, qualquer jogador do futebol, principalmente quando o cara se torna um profissional, o próximo passo é, eu vim depois da escadinha, né? Categoria de base, fui contratado, fui para um grande clube, fui para a Europa, e aí o que é que o cara quer? Seleção. Meio que tem essa Exato. escadinha, assim. Seleção meio que é a estrelinha, sabe? O cara, pô, quero vestir a camisa da seleção em algum momento. E Copa do Mundo ainda acho que é o outro nível. Então, sabe, é toda uma história e a pessoa vai contando ali o tempo, porque é daqui a 4 anos, será que eu vou ter idade? Será que eu vou estar na minha melhor Uhum. performance que eu tô hoje? Será que eu vou ter melhor do que hoje ou não? Então, fica muito abalado. Não tem como o cara não dizer que alguém, assim, desde aqueles principalmente que jogaram muito e tal, que não fica abalado com isso. Mas tem Sim, uma limitação, né? com certeza. E eu acho que aí a gente entra também na questão, no quesito, né, das próprias lesões. Né? Como você já falou anteriormente, Uhum. a Sim, França, eu diria que foi a seleção que foi mais desfalcada por questão de sim. lesão, né?
Uhum. E eu destacaria principalmente o Kanté e o Pogba. O Kanté que teve uma ascensão no futebol assim, eu acho até que é sem precedentes. Em 2014, o cara ser catador de rua, se eu não me engano, para ser Uhum. campeão da Copa do Mundo em 2018. Uhum. Em 2022 seria titular, obviamente, da seleção francesa e se lesionou há pouco tempo, perdeu a Copa. O próprio Pogba teve uma lesão no joelho, ainda existia uma certa expectativa de que ele conseguisse voltar. Ainda hoje ele postou um vídeo em casa com a esposa e a filha e dançando. Tipo, ele dançava Uhum. para um lado e para o outro, pulando, né? E a legenda que ele colocou foi: não tem teste melhor para o joelho do que esse. E era ele Uhum. saltitando dentro de casa com a filha. E Nossa. assim, saiu a convocação da França e ele não tá, porque ele não foi liberado pelo departamento médico. Então, Sim, assim, importante. Uhum. pegando o que a Nayara comentou há pouco, né? Você ser convocado seria tipo, venci na carreira. Uhum. Você vê que você tá razoavelmente bem, não tá sentindo dor da sua lesão, e você ser vetado pelo departamento médico, eu acho que abala absurdamente o psicológico da pessoa. Saber que você tinha sua vaga garantida, mas que não vai por uma lesão recente. Uhum. E, cara, isso aí traz. Eu vou pegar uma das polêmicas mais antigas da história da psicologia, que é de 58, do João Carvalhais lá, que basicamente o que foi? Para contextualizando, o cara era psicólogo tal da época. A psicologia nem era tipo definida como profissão ainda no Brasil, era algo meio assim complicado e não era regulamentada, né? E assim, mas ele era o psicólogo da parte de transporte, assim. Então, sabe a galera que responde os testes psicotécnicos e tal? Ele aplicava esses testes na galera da época, para quem tinha carro, já era bem pouco, mas principalmente para motoristas e tal. E aí nessa parada ele foi chamado, ele também era jornalista e comentarista da parte de boxe, então ele foi chamado para participar, trabalhar com o pessoal da arbitragem, depois com o São Paulo e assim também com a seleção de 58. O que aconteceu? Ele aplicou alguns testes de personalidade e observou que tanto o Garrincha quanto o Pelé, eles eram muito, como se fossem infantis, assim, impulsivos, talvez. E o ponto é, um teste psicológico não diz se a pessoa deve ou não jogar bola. Só que, claro, que a mídia, vendo botaram um psicólogo, psicólogo é coisa para doido. Botaram como se Uhum. ele não queria deixar o Garrincha e o Pelé jogar. E não foi exatamente isso. Ele só aplicou e deu o resultado daquilo. E assim, hoje a gente consegue. Uma análise que a galera da psicologia de esporte faz muito é que, assim, se você for analisar a história do Garrincha, é um cara que morreu cedo, sabe? Um cara que tinha muitos problemas aí com álcool também. Então, assim, você vê que o que essa avaliação queria dizer não era que ele não é bom jogador e vai fazer a diferença na Copa ou não. Mas, ele tem uns comportamentos que podem se prejudicar da carreira contra a vida dele, né? Então, Isso. claro que Seria tipo isso não justifica. uma análise do Uhum. Garrincha como atleta, não unicamente Sim, como jogador, né? Mas no sim. seu contexto mais geral. Penso que um cara que, se pudesse voltar ao passado, eu teria muita vontade de vê-lo jogar. É Uhum. o Garrincha, que a gente tem pouquíssimos vídeos, né? Materiais também, uhum. Relatos expositivos, mas que tem um nome assim como um dos grandes jogadores Sim, do futebol de todos os tempos. excelente. Só voltando aqui para o meio-campo, Marquinhos Vamos lá. PSG foi aquele que eu, não nenhuma notícia sobre ele, assim, mas pelo menos no PSG foi aquilo que eu comentei, de uma possível contratação em departamento psicológico e também nutricional para fazer parte aí da equipe. Thiago Silva, o que eu encontrei dele foi realmente sobre o Serginho, que já deu suporte para ele já após alguns jogos e algumas derrotas. Serginho, nosso massagista e psicólogo da seleção, tá lá sempre dando suportezinho para os jogadores. Pois é. E beleza, no caso, aí eu estou na zaga, né? Entrando no Isso. meio campo é mais tranquilo, porque, cara, Fred, Paquetá, Bruno Guimarães, Casimiro e Fabinho, Fabinho. assim, nada sobre a parte de psicologia do esporte, só realmente o fato que são cinco, cara, 5 dos 6 jogadores do meio campo são da Liga, Da Premier League. da Premier League, tudo do Reino Unido, e aí tem aquela questão do suporte,
que eu comentei já anteriormente, realmente que tem a própria comissão da Premier, dá esse suporte Uhum. psicológico para qualquer jogador que buscar. E também, por exemplo, no Liverpool específico, tem aquele mesmo esquema de durante a pandemia e tal, eles ofereceram alguns Sim, serviços e eles até contrataram o psicólogo lá, que é o Lee Richardson, que já foi jogador, mas é também psicólogo e consultor de performance e faz parte hoje da estrutura desde 2019. Então, não só na pandemia, mas também eles têm um psicólogo individual lá, que provavelmente deve dar dando suporte, é claro, para quem busca, mas de maneira geral, né? Faz parte da comissão, isso já é legal. uhum. Massa. E ó, o Everton é interessante. O Everton Ribeiro, jogador do Flamengo, ele contou que teve ajuda agora em 2022, teve uma ajuda psicológica para superar a má fase e voltar a ser lembrado pelo Tite. Então ele Sim, buscou acompanhamento fora do Flamengo, porque como a gente comentou também, o Flamengo não tem psicólogo fixo no time principal. sim. Uhum. E ele teve que buscar por fora para estar recuperando, sair dessa má fase. E realmente, deu certo, né? Já que essa notícia é um É, pouco mais antiga e tá aí. pois é, né? Beleza. Foi Sobre o e meio gostou. campo, algum comentário? Não, eu acho que o que a gente já tinha comentado, né? Só reforçar para quem chegou depois. Aham. Dos 6 convocados, né? 5 são da Premier League e a gestão, a organização, né? Quem organiza a Premier League fez um acordo aí que disponibiliza profissionais da psicologia para estarem fazendo acompanhamento para os jogadores, né? E sentirem essa necessidade. E aí, no caso dos nossos 6 meio-campistas, 5 estão com o suporte oferecido. Resta saber Sim. se eles estão buscando, né, esse suporte ou É. não. Mas na E, parte, acho que a gente pula para uhum. a frente, né? Ó, e até só pontuando esse Lee Richardson, que é o que está trabalhando atualmente no Liverpool, não sei se está atualmente agora, mas pelo menos é uma notícia que eu vi era 2019, Sim, ele também já trabalhou com o West Ham, que é o time que onde está o Paquetá agora. sim. Então, sim, são equipes que a Liga Inglesa acaba realmente colocando ali e provavelmente deve ter psicólogo assim constante. Bora lá, vamos para os legais. Gabriel Martinelli, né? É da Ele Premier League. no Arsenal teve um suporte na parte da pandemia, então assim, provavelmente deve ter psicólogo realmente no Arsenal, além de fazer Sim. parte da Premier League. E também tem um ponto sobre ele que é a camisa 24, né? Que o Brasil todo ano tinha que mandar uma mensagem lá pro pessoal da FIFA justificando por que a seleção Não brasileira é a usar. única que não tem a camisa 24. Aí tinham que explicar porque era do jogo do bicho, o 24 é o viado. E Aí os explicar caras. que um viado tem uma referência Exato. homofóbica culturalmente falando. Uhum. Imagina o cara que tem que mandar esse e-mail para a FIFA para justificar por que eles pularam o 24 e vai ter um cara. A resenha é boa. Mas aí ele vai estar com a camisa 24. Pelo que eu vi, ele não reclamou, então tudo certo. Resolvemos essa questão aqui. Pelo menos O, por enquanto. o Anthony e o Gabriel Jesus. Assim, o Anthony não vi nada, só que também em Premier League, né? Tá no Manchester Sim. United. E o Gabriel Jesus, cara, o que eu encontrei dele realmente é o pessoal comentando que ele deveria buscar um psicólogo, principalmente depois daquela revolta, né? Aquele, como o pessoal diria popularmente, chilique, pós-jogo ali, que saiu batendo na Sim, na final da televisãozinha lá Copa do América. bar, sentando, chorando e gritando. Então, Sim. espero que ele tenha buscado algum É, acompanhamento também. é. Acho que muito provavelmente, até por estar na Premier League também, né? Uhum. Já tem esse suporte. O Arsenal também, né? O, Tem o psicólogo próprio profissional. Arsenal, o clube que ele tá, tem esse suporte. Então, de certa forma, ele deve ter procurado. Sim. Uhum. E um ponto, Júnior, é que, cara, eu tava até imaginando aqui, por exemplo, dentro dessa parte do psicólogo do esporte, assim, nessas equipes, o quão deve ser difícil também trabalhar pelo fato, assim, que são equipes que tem muita gente de vários países diferentes, né? Então isso impacta Sim. também, principalmente cultural, tal, porque a gente tem essa questão de os brasileiros, a pessoa da América Latina, de maneira geral, a gente associa muito com ser muito emocional, né? Já você pega um Uhum. pessoal tipo um alemão, cara, um cara muito mais frio, assim, que as emoções são um pouco mais rígidas. Então você ter tudo Sim. isso em uma equipe é um diferencial, assim, é algo muito É, até difícil de lidar, assim.
Verdade, eu acho que é um dos grandes desafios enfrentados pelos psicólogos Uhum. esportivos de lá, né? Toda essa questão Sim, cultural e talvez até uma questão linguística. Porque se a gente também. for pegar o próprio ensejo, né, dos nossos atacantes aí, o Richarlison, que tá na Uhum. Premier League, mas se a gente for olhar, tem diversos vídeos dele aí tentando falar em inglês, né, se comunicar Uhum. e não vai. Simplesmente não Exato. vai. E já tem 3 ou 4 anos que ele tá lá na Inglaterra. Então, assim, Sim. a gente percebe que, além desses fatores culturais, que agora que você chamou a atenção, acho que deve pesar bastante, tem essa questão mais linguística, né? Também. De compreensão dos dois lados. Porque se o Uhum. cara não está conseguindo se comunicar assim do dia a dia, imagine se a Isso. gente for pular para questões mais técnicas da psicologia, né? E isso Então, tem um impacto fazer quando a uma gente vai brincadeira trabalhar. rápida aqui com a psicanálise. Imagine um psicanalista lá, psicólogo esportivo, querer falar sobre complexo de Édipo, xiste, Uhum. Lá vai. com o Richarlison. Não vai andar não, pô. Não vai entender e vai paralisar o negócio. E é o ponto, né? Porque é muito comum, né, até na psicologia clínica, pessoas brasileiros que vão para outro país estarem buscando atendimento online mesmo com psicólogos do Brasil. Então, assim, psicólogo vai para outro Sim, país, mas atende brasileiros, pelo sentido sim. da comunicação, não só a parte cultural, que se impacta muito a história que você passou tudo, como Uhum, também é, a parte mesmo linguística, né? Porque uma coisa é você dizer, ah, eu sou fluente em inglês, mas, cara, você atender alguém que fala tipo, só inglês é muito complicado, porque a pessoa vai trazer termos do dia a dia que a gente não tem tanto costume. exato. Ah, Então, perfeito. sei lá, tipo, como é que fala tapete em inglês? A pessoa pode reclamar que o tapete dela sujou. Eu não sei como é que tapete em inglês, assim, é uma palavra muito específica que eu não vou usar em nenhum momento. Só se eu for comprar um tapete mesmo assim, eu vou olhar lá. Uhum, isso, Tem coisas que a gente não sabe o nome, assim, porque não usa no dia a dia e você quer comunicar aquilo e não sabe como. Então, acho que isso. também é uma grande barreira, assim, do acompanhamento no exterior. E por isso que é muito Essa comum questão linguística. os atletas buscarem um acompanhamento externo, né, por fora, principalmente de Uhum, psicólogos do Brasil. massa. Ó, o Richarlison, não encontrei nada. Até eu tava esperando muito encontrar alguma coisa dele sobre saúde mental. Até porque ele é um cara que se posiciona muito, né, sobre assim, várias causas. E eu acabei não encontrando nada. Achei até curioso isso. Mas tá na liga inglesa, então. Inglês. Rafinha do Barcelona também não encontrei nada sobre. O Vinícius Júnior. Dizem, o Vinícius Júnior tá com uma lenda aí que ele fez a preparação semelhante à do Cristiano Ronaldo. Vocês já ouviram essa notícia aí? Tem dia que ele fez uma Não, nunca preparação vi, e não. tal, semelhante ao do Cristiano Ronaldo para estar no nível que ele está hoje. Aí, se é verdade ou não, mas assim, pela evolução dele, para realmente que ele deve estar com uma equipe de preparação, dizem que tem psicólogo do esporte trabalhando. Então, já que estão dizendo, pelo menos é positivo para a gente. Que bom, né? O Para nós e Rodrigo, do para Real ele. Madrid, é, no Rodrigo do Real Madrid, ele tem acompanhamento com coach, que é até um coach brasileiro aqui, buscou recente, então tá. Né, a gente só faz o Deseja boa beleza, sorte. cara. Boa sorte, né? Pedro do Flamengo, inclusive, é casado com psicóloga. É? É. Um caboclo desse é arriscado não fazer acompanhamento? Não, mas tem dizendo que ele tem uma notícia que ele fala que, tipo, que ele faz um trabalho com psicólogo também por fora para lidar com Ah, situações assim que na função dele de centroavante. Então assim, pô, ele tem sim. uma função, ele claro que você ser casado com a pessoa não vai resolver você estar com acompanhamento, não é isso. Santo Mas pelo caseiro menos não serve, né? santo em casa não faz milagre, mas é aquele sentido, pô, tem uma orientação. Ele não vai buscar um coach, a gente sabe muito bem aí, para dar esse suporte, porque, sabe, não faz sentido Sim. também. Aí é. É. Mas Beleza. é massa, né? Uhum. Não pode acompanhar também não faz milagre, né? Você dá conselho para a família não serve para nada. Ninguém É, escuta. exato. Que Não envolve adianta. todo o histórico que você já tem com a pessoa, a parte Uhum. emocional, né? Por aí E vai. também
E a gente sempre comenta muito, assim, para sentido da parte esportiva, claro que o atleta pode estar buscando um acompanhamento clínico, principalmente para trabalhar questões mais gerais da vida, principalmente sobre algum tratamento para alguma psicopatologia, mas no geral, o acompanhamento que a gente fala do psicólogo do esporte é um acompanhamento realmente entendendo a questão da alta performance, né? Porque se você pega um atleta, é o ponto importante que está dizendo, você pega um atleta e vai medir a ansiedade dele com uma avaliação normal, de população geral, a ansiedade desse cara vai dar muito alta. Só que não é que ele tem uma patologia de ansiedade, sabe? Um transtorno de ansiedade generalizada, não. É só porque, pô, ele é atleta, ele tá todo tempo colocado em alta performance e é exigido dele, sabe? Tá com aquela Sim. ansiedade, muitas vezes. Então, o psicólogo do esporte tem esse olhar de entender a parte da alta performance, diferente do psicólogo clínico que nunca trabalhou com Isso. atleta. Então, entende sobre a pressão, todo... tem que entender um pouco do universo que o atleta está envolvido. Então, essa é um pouco da diferença também do trabalho, até clínico mesmo, com o psicólogo que entende do esporte. Uhum, com certeza. E eu acho que já que a gente já fez essa retomada geral, né, da seleção como um todo, eu acho que para a gente fechar, caberia falar sobre o cabeça, né, que seria o nosso digníssimo Tite. Exato. E falando como um bom corintiano, né, que ele era do Corinthians antes da seleção, acho que o Tite, ele sempre foi um cara, assim, muito focado, muito comedido nas palavras, né? Uhum. Que se preocupa muito com o jogador, com a integridade, principalmente de não estar, como eu posso dizer, Expondo, né? expondo demais, colocando o Isso. cara na fogueira, né? Apontando Uhum. o dedo para jogador em comitiva, Sim, perfeito. mas de uma maneira geral não era nem isso que eu queria falar, era mais voltado para nossos próximos passos. Uhum. Que depois durante a nossa conversa aqui eu estava pensando, né? Que assim, o Tite já falou que a Copa é o último passo dele na seleção. Uhum. Isso é demarcado já, não muda. Sim. E uma grande pulga que está atrás da orelha dos brasileiros e até da própria CBF é quem vai assumir o cargo de técnico quando ele sair. E um dos Sim. cotados hoje é o Abel Ferreira, do Palmeiras. Que, assim, curiosamente falando, é um cara apesar de ter um controle emocional bem fraco, por Uhum. levar muito amarelo e ser muito expulso, ele preza muito pela parte psicológica, né? Sim. E fortaleceu muito o departamento de psicologia do Palmeiras, Tanto que na depois da gestão chegada dele, dele. como treinador, a gente está tendo psicóloga com o profissional, né? Então, e o que Isso. empata da equipe ter um psicólogo um profissional não é o treinador, porque assim, por mais que a gestão chegue colocando, cara, se o treinador não quiser o trabalho, não vai. Não tem como. Uhum. Você não vai forçar um trabalho porque não vai dar espaço, né? Ou, pô, Sim, vamos, amanhã vamos colocar dentro da semana aqui uma intervenção, um encontro, avaliação, e sempre vai surgir alguma coisa que é prioridade. Então, se o treinador não entende como uma das prioridades a parte psicológica, não tem gestão no mundo que vai enfiar. Infelizmente é isso. exato. E assim, eu parei para pensar até que ponto, se de fato ele vier para a nossa seleção, até que ponto isso pode ser bom no sentido de ele abrir os olhos da própria CBF, abrir os olhos da nossa gestão, de que é importante a presença de um psicólogo, né? E até fazendo Uhum. esse meio de campo aí para tentar abrir espaço para a psicologia adentrar na nossa seleção brasileira. E isso é muito comum, cara, em até outras modalidades, por exemplo, do treinador já tem uma comissão técnica pronta, né? Então Sim, ele foi convocado para a seleção, ele meio que já tem os nomes dele ali, cara. Eu quero ele isso. na lista, eu quero. Claro que é uma grande mudança, mas pô, entrar um novo treinador é entrar uma nova gestão. Então, claro que a gente espera que ele tipo dure uma gestão de 4 anos para uma Copa. Mas Uhum. assim, entrando, a do Tite, por exemplo, durou 6 anos. Mas entrando, sei lá, com 3 anos pelo menos, que ele já vem já com a estruturação. Olha, vamos ter psicólogo para fazer avaliações, para estar até no processo de escolha dos jogadores, está podendo auxiliar também. Já vai entrar uma equipe de analistas, uma equipe de nutricionistas, fisiologistas e tudo, preparadores físicos, Sim. treinadores auxiliares. Já entra toda uma equipe estruturada pensando para de 3 anos. Olha, são 3 anos aqui e se não der nessa Copa, são 7 anos.
sabe? Algo nesse pensamento. Para realmente fazer a diferença e não, por exemplo, vamos botar um exemplo aqui, Júnior, o Tite te liga amanhã dizendo, Júnior, bora pra Copa, você vai ser o psicólogo. Você vai? Ai, Razão e não pessoalmente, emoção. pessoalmente falando ou profissionalmente falando? Profissionalmente falando. Profissionalmente falando, é extremamente complicado você botar a mão no fogo, porque você não teria tempo nem mesmo de você criar um vínculo com os próprios atletas, para você fazer uma boa gestão, né? Você não vai É, ter o vou vínculo dar, certinho. vou dar só um exemplo bem rápido aqui para você. Uhum. Tem um cara lá de Pernambuco, Ney Silva, que ele filma jogo de 1 para 1, um jogador contra um. E agora nas Massa. eliminatórias, o Brasil foi jogar lá e ele sempre fala com o Daniel Alves, com o Matheus Cunha. E Uhum. teve um dia que a seleção estava hospedada lá em Pernambuco e o Ney Silva ligou, fez uma chamada de vídeo com o Matheus Cunha dentro do ônibus. E começou a falar com ele, Matheus Cunha começou a mostrar os jogadores do Brasil mais próximos dele, né, tudo mais. E o Ney Silva pediu, vai lá no Neymar, eu tenho um sonho de falar com ele. E você via, assim, como o Matheus Cunha ficou nervoso, ele olhava para um lado, olhava para o outro. Não, pô, ele tá dormindo. Não, pô, não pode mexer com ele, não. Não, pô, deixa o cara descansar. E que, assim, mesmo um jogador que já estava no elenco, que já tá ali no dia a dia, Sim. não tinha tanta facilidade, assim, de chegar no Neymar, que é o nosso mito, né? Uhum. Nosso herói. Então, assim, até que ponto um cara estranho, um estranho no ninho, né? Chegando agora de peito aberto para a Copa, conseguiria fazer um bom trabalho com a equipe Perfeito. de uma maneira geral, né? Sim. Excelente, porque é o ponto. O Serginho massagista tem muito mais vínculo, Vínculo, acho que é a palavra, com, isso. com os caras, pô. É isso. Ele sabe ser psicólogo? Não. Ele vai fazer o que um psicólogo faria? Não. Mas, cara, ele tem vínculo, sabe? Tipo, a galera vai saber muito mais com ele, porque é aquilo que a gente falou. Quando eu comentar, vamos ter um projeto com a Bel, por exemplo, entrando, cara, é um projeto que o psicólogo vai entrar no início para quando os caras for pra Copa, mano, tu já tá com, o psicólogo tá lá na mesa com você e tá super de boa, você não tá, tipo, incomodado. Será que ele tá me analisando? O que ele tá Isso, buscando? Será que eu tô pensando que eu sou doido? Não, porque o cara já vai entender o que, é que o psicólogo faz, vai saber que isso não tem nada a ver. exato. Criou o vínculo. Esse é o ponto. Não dá para criar vínculo em, vou lá com o Tite agora, 7 dias, pensando né? profissionalmente. Tu tem 7 dias aí, mano, se vira. Você Isso. pode morar com os caras, pô. Assim, e outro ponto que entra muito, que é muito legal no trabalho presencial. Eu lembro que quando eu fui uma vez pra Copinha, né? Copa São Paulo, e aí, tipo, Uhum. eu já tava com a equipe já lá na época do Sergipe, do Sub-20. Cara, tinha uns 2 meses, só que assim, eu fiz entrevistas individuais, mesmo assim não deu pra criar um vínculo. Foi muito na viagem da Copinha, que, pô, comendo junto ali e tal, encontrando eles todos os dias ali, tanto em grupo como também individual, sabe? Chamando às vezes duplas para estar conversando, para aplicando avaliação, para estar verificando o humor. E ao mesmo tempo a gente trocando uma ideia ali no café da manhã, no almoço, no jantar, que a gente foi criando um vínculo e eles foram se abrindo mais e falando mais de pontos. Pô, tô ansioso para amanhã, não tô conseguindo fazer tal coisa, sabe? Tipo, acho que vai dar tudo errado. Então, foi uma viagem que criou vínculo. E por que eu estou citando isso? Uhum. Porque não é a viagem da Copa que vai criar esse vínculo, são viagens anteriores, são acompanhamentos Isso. anteriores, que o cara vai dizer, ei, Franklin, pô, calma aí, eu quero falar com você, viu? O cara chegou de Uhum. viagem, chegou dele lá, vai pro jogo amanhã, ele quer trocar uma ideia. Porque é isso mesmo, tipo, ele quer trocar uma ideia e você Isso. vai dar orientações com conhecimento da psicologia. Só que esse é o ponto, Exato. você criou um vínculo antes. Você se tornou alguma figura que ele gosta de estar por perto, igual o Serginho massagista. Isso. Perfeito. O segredo é ser igual a Serginho Massagista. Exato. Tá disponível, só que entrar com conhecimento da psicologia. Com conhecimento, exato. Perfeito. Beleza. Cara, acho que é isso. Comentamos bastante aí, passou até um pouco da hora que a gente tinha combinado aí. O tempo voou, né? Opa, Quase 1 hora e meia já do live. já. E é isso, cara. Júnior, real, muitíssimo obrigado, principalmente por ter cobrido aí esse buraco na agenda aí. Mas essa live foi muito melhor com você. Se fosse eu sozinho aqui, tipo, ia ter durado meia hora só, comentando as coisas. Então, você se agregou demais. Cara, Tamo muitíssimo junto. obrigado mesmo e tamo junto, precisando. Quem sabe na próxima Copa a gente tá lá junto.
Pois é. Exagero. Daqui umas duas, talvez, quem sabe. É, pois é. E como diz Mas, o Matheus disse, né, há pouco, quem sabe a gente não vai para a seleção com o Abel Ferreira em breve. é, pode ser. Lá, Vamos lá preparar pro o currículo, Corinthians, né? É, mandar o currículo. Ou pro PSG também, né? Você sabe. pois é, o PSG, vamos sonhar alto. Isso aí. Tá Cara, bom, muito valeu, cara. obrigado. Agradeço o Valeu a todo convite mundo que assistiu aí, que acompanhou. e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.